Finalmente chegou a hora de fazermos análise dessa DLC, e eu sei que essa DLC, como eu falei, é polêmica, então eu já vou fazer um convite para você que está assistindo o vídeo. Independente da sua opinião ser como a minha ou ser diferente, assista tudo, porque eu não vou ficar abrangendo só tópico polêmico, eu vou abranger na qualidade técnica do game, e aí sim eu vou tirar também a minha conclusão. Já para especificar aqui aos senhores, se você quiser um vídeo de uma análise completa técnica da franquia no PlayStation 5, já tem um vídeo disso, que é o meu review honesto. Todos os elogios e críticas que eu fiz estão lá. Para abordar esse tema é muito difícil escolher por onde começar, porque eu sei exatamente qual que é o assunto que vocês querem ver eu abordando aqui, mas eu também vou estar sendo injusto de já chegar só já falando direto disso daí, né, que é o famoso pedágio da lacração. Teve isso no Horizon? Vocês vão descobrir, só seja paciente que eu vou deixar esse tópico por último aqui no vídeo. Tenha calma, assiste aí pra gente poder chegar aí na conclusão certinho. A primeira conclusão que eu vou dar para vocês a respeito disso é o seguinte: sim, o jogo está melhor graficamente falando, não do ponto de vista de estar mais bonito, de ter mais polígonos. Essencialmente ele é o mesmo jogo do Forbidden West, porém você nota que existe uma densidade maior nele. Quando você vai nos mapas, você percebe uma densidade de vegetação maior, por exemplo. Você também nota que o draw distance, aparentemente, pelo menos foi essa a impressão que eu tive, está maior do que no jogo original. Draw distance, para você que não sabe, é até onde o cenário é carregado na sua frente, até onde você consegue ver o mais detalhadamente possível no horizonte com seu personagem. Pode ser que seja uma impressão minha? Pode, mas eu achei sim, está consideravelmente maior ou pelo menos mais detalhado do que o Forbidden West da versão cross-gen, que também tem a versão para o PlayStation 4. Entretanto, fica um aviso para vocês: o game está rodando com o mesmo motor gráfico do PlayStation 4. Obviamente não ia mudar grandes coisas. As novidades ficaram por conta mesmo dessa maior densidade, né, de objetos, vegetação. Outra coisa que eu também gostei, galera, no jogo original, a gente teve já, né, uma inovação que todo mundo queria desde o primeiro game. No primeiro game, todo mundo ficava pensando como seria se a gente pudesse voar naqueles robôs. Tem a ave tempestade, você tem os falquinos no primeiro game. Aí no jogo seguinte a gente teve essa grata surpresa com a máquina do Heliodo, que é a montaria que você libera no final do Forbidden West e que é uma mão na roda, você poder voar pelo cenário em vez de ter que ficar contornando ali várias ruínas, por exemplo. Então essa nova máquina na DLC do Burning Shores, que se chama Asa Marinha, é um Heliodo que é capaz de entrar dentro d'água além de voar, e dentro d'água ele é bem rápido. Entretanto, permanece a crítica que eu fiz no jogo original. Galera, infelizmente a velocidade de voo não mudou, o que significa que o sistema de streaming de dados ainda é oriundo do motor gráfico que está atrelado ali na programação do jogo com o PlayStation 4, então não, infelizmente a máquina continua voando numa velocidade que eu considero meio lenta, meio chato assim, né? Você vê que tem um ponto ali na frente que você tem que chegar, e você vê no voo dele que ele não é muito rápido mesmo, né? E obviamente isso aí está atrelado a streaming de dados e outras coisas do tipo. Obviamente os desenvolvedores não iam refazer tudo do zero só para uma DLC. Então, em resumo, sobre a qualidade técnica do game, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês. Houve melhorias, houve uma inovação e houve outros pontos que infelizmente ainda não foram consertados. Vai ficar para um Horizon 3 mesmo. Finalmente, chegamos à grande parte polêmica que eu sei que todo mundo queria ver. Então, vamos lá. Eu prometi no vídeo passado que eu ia abordar esse tópico aqui com vocês, e agora a gente vai falar dele sem rodeio nenhum. Eu não falei disso no vídeo passado porque eu não tinha zerado o game ainda. E sim, eu tava sabendo sobre a cena final do game, do beijo lá da Eloy com a outra menina. Então eu deixei isso quieto a princípio porque eu também teria que ver a parte técnica do game. Então não seria justo eu só pegar de um lado e não falar do outro. Bom, e com relação à narrativa, galera, vocês já sabem qual que é a minha opinião sobre esses pedágios, né, que as empresas ficam pagando hoje em dia para esse tipo de coisa. Inclusive eu já fiz um vídeo muito específico aqui no canal, onde eu falo para vocês claramente a diferença do que é a inclusividade e a diferença do que é uma lacração. Esse vídeo, inclusive, já tem quase um ano que eu fiz aqui, então se você quer saber uma opinião mais completa minha sobre o tema, o link desse vídeo vai estar aqui na descrição. E sabe uma coisa interessante, galera? Naquele mesmo vídeo que eu fiz há um ano atrás, eu avisei que estava chegando o momento da lacração entrar dentro da série do Horizon, e infelizmente eu vou confirmar nesse vídeo para vocês que sim, aconteceu. Aquilo que eu falei aos 10 minutos e 44 segundos daquele vídeo de um ano atrás
mais se cumpriu agora nessa semana. Você nunca jogando Horizon Zero Dawn ia sequer ter uma mínima suspeita ali de que a Aloy tivesse outras preferências. Aí você chega no Forbidden West e vê isso acontecendo no final do game, começa a dar o quê? Uma abertura, né? Justamente porque de repente no Horizon 3 aí a gente acabar sendo surpreendido, né? Não, veja bem, né? A Aloy, na verdade mesmo, ela prefere outras coisas. E de tanto fazerem esse tipo de coisa, acaba justamente o que? Banalizando um assunto que muitas pessoas levam como uma luta, uma causa aí que precisa ser defendida com seriedade. E tudo bem, é direito dessas pessoas. Para não ficar uma coisa superficial, eu vou explicar para vocês o porquê que isso se encaixou dentro da categoria da lacração e não da inclusividade, tá? Bom, para quem assistiu esse vídeo que eu fiz um ano atrás, sabe que o meu conceito sobre lacração é quando você paga o pedágio, ou seja, você tá tirando ou descaracterizando o personagem ou o contexto da franquia para encaixar isso dentro desse pedágio da Beautiful People, né, como o pessoal chama aí fora, por uma questão que é puramente de marketing. Galera, você vai me desculpar, não tem nenhuma evidência, por mínima que seja, em nenhum dos Horizons da série que evidencie que a Aloy é uma personagem que tem uma característica homoafetiva, tá? Não adianta ficar querendo forçar a barra. Mesmo as personagens do game que aparecem, né, que estão dando em cima da Aloy, a Aloy não demonstra nenhum tipo de correspondência. Os únicos dois personagens que ela demonstrou ter uma certa, né, afinidade ou que ela dá uma certa brecha é o Erend no primeiro Horizon, que é o Zero Dawn. When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. Now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I'll always have a minute for you. Maybe even two. E o Rei Avad, também no primeiro Horizon, que é o Zero Dawn. I could use someone like you at my side. Thank you for the offer, but I don't think either you or I are ready for that. At least, not yet. No caso do Erend, fica meio que evidente durante toda a narrativa, até pelo jeito que a Aloy se importa com ele, o jeito que os dois desenvolvem ali a relação entre eles, todo mundo sacou que era uma coisa que poderia sim dar a entender, se os caras quisessem trabalhar a partir dali um relacionamento entre os dois, não ficaria esquisito, porque teve um contexto para isso. No jogo do Zero Dawn, a Aloy ela desenvolve essa relação com o Erend a ponto de que fica uma possibilidade de duas portas abertas. E que no Forbidden West eles escolheram ir pela porta da Friend Zone. Ok, beleza. Mas que existia essa possibilidade, existia. Não adianta negar. Aquele climinha inicial que pode virar qualquer coisa ali, surgiu. Tá? Não vem dizer que não é verdade, porque é quem fala o contrário não jogou. Eu platinei os dois Horizons, então eu acho que eu tenho sim propriedade para falar. Já o outro personagem que a Aloy demonstra, né, essa, digamos assim, abertura, é o próprio Rei Avad. Ela não corta o cara, tá ligado? Ela não tira ali a possibilidade. Quem já teve minimamente uma interação social com o sexo oposto sabe muito bem como as coisas funcionam. Quando a pessoa não tá afim, ela simplesmente deixa claro que não tá afim, ainda que ela arranje uma desculpa para isso. Não existia nenhum contexto, não tinha como você encaixar isso na personagem da Aloy, porque ela nunca demonstrou esse tipo de abertura. Ponto final. Preste muita atenção na minha argumentação, porque ela está sendo muito bem fundamentada. Eu não tô aqui só criticando o negócio pura e exclusivamente porque rolou um beijo ali de duas mulheres. Eu tô criticando foi a construção, o jeito que fizeram para chegar até isso, que não tem absolutamente nada a ver com a personagem. Só que é engraçado, galera, porque chega nesses momentos, existe uma galerinha na internet que é totalmente intolerante. Você tem que concordar 100% com esse tipo de coisa quando aparece, porque senão você tá sendo homofóbico, porque senão você tá sendo machista, taxista, massagista, mas nunca os caras rebatem o seu argumento. É sempre essa imposição, é sempre um argumento ad hominem que esses caras usam. Então, para reforçar o que eu tô falando para vocês, eu vou mostrar aqui, galera, dois comentários de pessoas que são LGBT, vamos dizer assim, e que foram totalmente contra isso que aconteceu nessa DLC do Burning Shores. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui pra vocês, né, a pessoa me permitiu mostrar o comentário, mas ela pediu pra dar uma borradinha na identificação, porque a galera começou, né, a atacar muito, e depois ela deu uma privadinha ali no Twitter e tal,
Mas olha só, né, o que essa pessoa aqui falou? Não sei o que pensar sobre isso aqui, porque sempre achei que a Aloy fosse hétero, não sei se curti muito isso. Daqui a pouco, todas as personagens femininas dos games têm que ser lésbica. E achei um pouco, sei lá, sempre o mesmo padrão. Vou esperar chegar nessa parte. Então, prestem atenção, tá, galera? Aqui a gente tá vendo um comentário, né, de uma pessoa que não é hétero, é uma pessoa que é LGBT. E a gente tá vendo essa mesma pessoa criticando isso aqui dentro do jogo. Olhou pra personagem, jogou todos os jogos e ela mesma não conseguia ver isso. Muito pelo contrário, ela via Aloy como uma personagem hétero. Ponto final. E sabe o que aconteceu? Essa turminha na internet começou a atacar ela, ou seja, uma pessoa da própria comunidade ali sendo atacada porque não concorda com esse tipo de posicionamento por parte da empresa. Que, reforço, é a descaracterização do personagem, é pagar um pedágio sobre o manto de representatividade, mas que não é pra representatividade, é pra fazer um marketing burro e barato. E por último, galera, a gente tem esse comentário que eu queria muito que vocês lessem, porque é de uma outra pessoa dessa mesma comunidade, só que não é no caso do Rodrigo Baltar, não, tá? Até um salve aí pra ele. É o seguinte, o Rodrigo Baltar fez essa postagem aqui no Twitter falando assim, ó, cara, olha, eu odeio spoilers, mas postaram isso aqui. Desde o início eu venho falando que uma hora ou outra eles fariam isso com a Aloy no Horizon. Ninguém escapa do sonismo lacrador. Um dos elogios que fiz nos primeiros jogos era não ter nenhum tipo de romance com a personagem. Tem uma opinião que ele falou aqui que eu também concordo. A Aloy é uma personagem que realmente, cara, eu não sei se ela combina muito com essa parte de romance. Teve uma época que eu até cheguei a comentar que seria interessante ver como que seria, né, se ela tentasse abordar esse tema. Dentro, obviamente, das características que já haviam sido estabelecidas para ela, mas isso mais no sentido assim da curiosidade, porque essencialmente a Aloy é aquele personagem que é muito mais solo do que qualquer outra coisa, né? Mesmo tendo amigos, mesmo tendo pessoal que ajuda ela nas missões, ainda assim ela é um personagem mais lobo solitário. E dito isso, galera, olha só o comentário de um rapaz aqui, né? Lembrando que esse aqui é um comentário público, né? Que ele deixou ali, ele não privou o Twitter nem nada, que é o comentário do Lucas. Ele diz assim, ó, sou gay, mas há de se convir que isso é forçado pra cacete. Meter uma personagem nova só pra ser o par da Aloy do nada. Não é igual a Ellie e a Dina, e nem a Elizabeth soube que foi assim do nada. O problema não é o beijo, o problema é a construção da narrativa pra rolar o beijo, que foi uma merda. E realmente, esse comentário aqui é perfeito. Eu joguei a DLC inteira e você nem sequer passa por tanta coisa assim com a menina na DLC pra criar esse vínculo entre as duas. Tem muita gente que tá justificando dizendo, ah, mas é só uma pegadinha que a Aloy deu, não tem nada demais. Eu respondo pra você, meu amigo, não foi só uma pegadinha, não. E eles começam a fazer essa construção dessa narrativa com a Aloy já muito cedo. Primeira vez que apareceu, eu fiquei assim, mas caramba, né? Bom, não sei, né? Acho que duas pessoas que são só amigas talvez poderiam falar isso uma da outra. Só que aí quando chega na metade da história, porque isso aqui que vocês estão vendo no print acontece no final, tá? Quando você chega na metade da história, aí eles começam a forçar a barra. A Aloy começa a demonstrar características que ela nunca teve nos outros jogos, que foge totalmente da naturalidade da personalidade dela. Tudo isso, você precisa lutar por eles. Pra salvá-los do Londra, mas quem sabe salvá-los deles mesmos. E você vai. Você é, assim, em parte, é o que te faz ser tão... boa. Mano, socorro. E aí ela já começa a falar que ela sente falta da menina, ela começa a falar um monte de coisa que você jamais imaginaria que você veria num diálogo, ainda mais com uma personagem que ela acabou de conhecer. Pior de tudo, eu não sei se esse cara zerou o game ou não na hora que ele comentou isso, mas o comentário dele bateu exatamente assim. A conclusão também é extremamente forçada. Ah, mas você tá falando à toa porque isso é uma opção que você tem, você não precisa fazer se você não quiser. Não, meus amigos, aí entra o outro contra-argumento para vocês que não zeraram e estão aí tentando defender a qualquer custo só porque faz parte da cartilha. Não é apenas uma opção que você escolhe no final. Você quer saber o que é uma opção? Eu vou explicar para você a diferença entre uma opção e uma contextualização, tá? Uma opção é quando você, por exemplo, num jogo do Assassin's Creed, que vocês sabem, né, que tem sim essas escolhas. Por exemplo, se você chegar lá no Assassin's Creed Odyssey, né, a gente sabe que o personagem, tanto Alexios quanto a Cassandra, podem interagir tanto com personagens femininos quanto com personagens masculinos. E você pode escolher na história se você vai fazer essa interação ou não. Só que quando você escolhe, por exemplo, não fazer a interação,
tanto o Alexis quanto a Cassandra não demonstram nenhum tipo de, né, não tá rolando agora, mas olha, eu sou assim mesmo, tá? Não, ou então eu escolheria, mas só não vou escolher agora. Não escolheu o ponto, né? Você definiu o caminho do personagem ali e não fica atacando verde pra lado nenhum. Isso não é o que acontece na DLC do Burning Shores. Mesmo se você escolher as opções da Aloy em que ela não, né, entre aspas, fica com a garota, ainda assim a Aloy deixa muito claro que aquela é uma situação que ela gostaria, que aquela é uma situação que ela toparia, se não fosse por um pequeno detalhe, um pequeno porém. Então, na primeira opção, o porém é que a Aloy fala que ela não tá pronta para aquilo, porque ela nasceu toda isolada e tudo mais, ela não saberia lidar com aquilo agora, ou seja, demonstra assim, né, já que o negócio está estabelecido. E na outra opção que você escolhe também não ficar com a menina, a Aloy não fica porque ela justifica que ela tem uma coisa maior para fazer naquele momento. Ou seja, basicamente a mesma coisa que ela fala pro Rei Avad lá no primeiro Horizon, ela repete nesse, só que agora com a menina e de uma forma muito mais intensa que nem contexto para isso tem. Quer fazer um personagem assim? Não tem problema. Cria o personagem desse jeito. Não pega de uma franquia que já está estabelecida, não pega de uma história que já tem todo um contexto formulado e do nada você acrescenta um negócio desse, porque não fica natural, não tem nada a ver. Olhem para os jogos antigos de 10, 20 anos atrás. Eu sempre uso a série do Metal Gear como um exemplo. Tem personagem que é assim. O próprio Vamp, por exemplo, o Coronel Volgin do Metal Gear 3 também é assim. Só que o jogo não foca nisso. O jogo não fica com essa mensagenzinha, sabe, de lição de moral, de pedágiozinho. Não, você sabe que os caras são daquele jeito, mas eles não se destacam por isso. Porque aí você acaba fazendo justamente aquilo que eu já falei em outros conteúdos, que é banalizar o assunto. E aí o efeito acaba sendo o contrário do que os caras tentam fazer nessa pagação de pedágio. Bom, então aí nós chegamos à conclusão da coisa, né? É uma DLC que vale a pena? Olha, eu digo para vocês que, do ponto de vista técnico e de várias missões que você tem para fazer, inclusive as secundárias, eu achei fenomenal, tá? A crítica com relação à construção, a essa questão, né, da narrativa, fica só por conta da narrativa. Eu não acho que é um caso de, por exemplo, um The Last 2, né? O The Last 2 foi uma coisa totalmente diferente. O problema também não era esse especificamente. O problema foi em ter tirado o tempo de jogabilidade com o Joel, que é o que todo mundo queria. Ficou esperando 7 anos pra fazer, e os caras vão lá e matam o personagem na primeira hora do game, tá ligado? E o resto você já passa sabendo exatamente o que vai acontecer, porque a história se torna toda previsível, uma história de vingancinha e tudo mais. Sendo que ninguém queria isso. O que a galera queria era muito mais tempo de tela com o Joel. Tanto faz se ele morresse no final do game, mas que a relação entre os dois pudesse ser explorada. E isso não foi, né? O que você recebe durante o game são pequenas migalhas, né? Pequenas migalhas para te manter preso ali na história. Mas aí já entra todo aquele contexto que eu já falei para vocês, do marketing mentiroso que a Sony fez, colocando o Joel no lugar do Japinha lá naquela parte da história, enfim, né? Aí a gente já vai estar entrando em um outro assunto, uma outra discussão que não vai ter muito a ver com o tema daqui. O ponto é, a história da DLC não tem isso o tempo inteiro, né? Tem muita coisa ali, sim, que é aproveitável, que tem a ver com a história principal do game, com a lore, né, do game em si. Então, eu ainda assim diria para vocês que desse ponto de vista vale a pena. Essa é a minha análise da DLC do Burning Shores. Eu espero que vocês tenham curtido aqui, né, toda a análise. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Se você não gostou, deixa aí o seu dislike, não tem problema nenhum. Mas acima de tudo, eu quero ver o comentário de vocês aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.